Oi gente, tudo bom? Pra quem não me conhece, eu me chamo Débora Marques e eu tô aqui pra fazer esse vídeo com umas diquinhas infalíveis que você precisa saber sobre o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Então, galera, geração Neném, seguinte, as dicas infalíveis que eu tenho pra te dar hoje é em relação ao dia de aplicação da prova. Então, primeiro a gente sabe que essa prova desse ano vai ser bem diferente, porque além de comida e de água que a gente vai ter que levar, a gente vai ter que levar também agora a máscara e álcool em gel, porque se é pra fazer legal, a gente tem que fazer bonito, né? Então vamos lá, galera. Outra coisa, a aplicação da prova do Enem. Como que eu faço a minha prova do Enem? Primeira diquinha que eu te dou, tempo. Porque isso é para qualquer concurso, qualquer vestibular que você faça. O tempo, ele é fundamental você saber organizar, distribuir e medir o seu tempo, tá? Assim, então eu te aconselho a levar um relógio, se você puder, né? De pulso, por favor. Não vai levar um relógio de verdade, tipo aquele de parede ou de cabeceira, enfim. Leva um relógio, vai te ajudar bastante a passar, não ter todo aquele nervosismo daquelas fichinhas lá, porque eu nunca entendi aquilo, sendo bem sincera. Mas enfim, aquelas fichinhas passam um nervosismo muito grande pra qualquer pessoa que tá fazendo a prova, porque aqueles ali são os seus tempos restantes de fazer a prova. Então aquilo te deixa muito nervoso. Vai por mim, eu ficava muito nervosa quando eu olhava aquelas fichinhas e sabia que, sei lá, eu tinha 4 horas pra fazer a prova, 2, 3, e quando eu via assim, meu Deus, já tenho meia hora, como assim? Enfim. E aí, gente, distribuam o seu tempo de uma forma que você possa render mais na prova, porque como a gente sabe, a prova do Enem é mais de 5 horas, então a gente precisa render nessa prova. Senão, o nosso cérebro vai ficar muito cansado e a gente não vai ter nenhuma produtividade. Mesmo que a gente tenha uma ótima bagagem, se a gente não medir o nosso tempo, a gente vai ter uma nota bem baixa no exame e não é o que a gente quer, certo? Então, gente, primeira diquinha. Segunda diquinha é sobre o TRI. Caso você não saiba o que é TRI, é a teoria de resposta curta. Aliás, resposta instantânea. Por quê? Como assim, Débora? Não entendi. Resposta instantânea é o seguinte, é o algoritmo que ele vai corrigir as nossas provas de múltipla escolha, tá? Como assim, Débora? O que ele vai corrigir nossas provas de múltipla escolha? O que ele tem a ver com a gente? Saca só, esse algoritmozinho, ele interfere muito na vida da gente, pois é. E sabe por quê? Porque ele vai classificar as questões do vestibular em fáceis, médias e difíceis. E o que acontece? Ele é um mediador de chutes. Segundo esse algoritmo, se você consegue fazer uma questão fácil, você consegue fazer uma difícil. Se você não consegue fazer uma fácil, você não consegue fazer uma difícil e assim sucessivamente. Então, gente, o que acontece? Meu conselho para vocês: não façam as questões difíceis. Normalmente caem pouquíssimas questões difíceis. Cerca de 2 ou 3 questões difíceis durante a prova em cada uma das áreas. Então, Débora, como assim como é que eu vou saber qual é a questão fácil e qual é a questão difícil? Seguinte, as coisas, os assuntos que vocês aprenderam durante o ensino fundamental, como matemática básica, biologia na época que ainda era ciências. Então, esse tipo de assunto que você vai ver, você já sabe e vai classificar ele como fácil. Então, você necessariamente tem a obrigação de acertar esses aí. Porque caso você acerte as difíceis e erre as fáceis, a sua difícil vai ser eliminada e a sua nota vai ficar baixa. Pois é. E aí, o que acontece? Bom, essa é a minha diquinha 2. Diquinha 3. Débora, como é que eu vou fazer para render na prova em relação ao tempo e em relação às questões fáceis e difíceis? Seguinte, gente, normalmente as questões difíceis, elas aparecem logo no início da prova, já pra gente, né, que já tá lá ansioso, nossa, eu tenho que fazer a prova e tal. E aí a gente já vai começando a fazer pelo começo, o que é muito errado, sabe por quê? A gente tem que ver quais são as fáceis e quais são as difíceis, pra poder fazer da forma certa, com uma estratégia, gente. Sério, outra coisa, prova do segundo dia, muita gente pergunta como que tem que fazer pra não ficar totalmente cansado, porque ou provinha que você sai de lá parecendo que você trabalhou uns 10 dias. E por quê, Débora?
O nosso cérebro ele fica muito cansado quando ele faz cálculo, ou seja, lá tem 45 questões de matemática, então tem bastante questão de cálculo pra gente fazer. Sem contar que também em ciências de natureza, às vezes caem umas questõezinhas de cálculo envolvendo física, às vezes química, dificilmente envolve cálculo em biologia. E aí, essa vai ser a nossa estratégia. Eu faço a estratégia de 1 para 3 e 3 para 5. Como assim? Então, quando eu faço a prova de matemática, eu faço de 1 a 3 questões. Logo que eu entro lá na sala de aplicação, abro primeiramente a prova de matemática e eu vejo, vamos lá. Se eu ver que a primeira questão é, por exemplo, sobre logaritmo, já sei que é difícil, não vou fazer. Próxima questão, digamos que seja sobre matemática básica. Por exemplo, as 4 operações. Vou fazer essa aí. E o que acontece? Você vai marcando as que são difíceis para que você não faça para perder tempo com elas, porque as difíceis vão gastar muito mais tempo para você fazer, enquanto que as fáceis vai gastar pouquíssimo tempo. Lembrando que a gente só tem 3 minutos para fazer cada uma daquelas questões. Pois é, gente, 3 minutos para ler, interpretar o texto e fazer a questão. É bastante coisa, né? Mas o estudante brasileiro não tem um sossego. Fazer o quê? Gente, desculpa, tá? Deve ter um monte de buzina aí, né? Então tá difícil. Mas fazer o quê? Enfim. Outra coisa, gente. Em relação às diquinhas, Débora, como é esse de 1 para 3 e 3 para 5? Bom, aí quando eu faço de 1 a 3 questões em matemática, questões fáceis, gente. Lembra disso. De fáceis a medianas, façam. De difícil, só façam se realmente sobrar tempo. Se não sobrar, não façam. Tá ok? Outra coisa. Aí eu passo para biologia. Assim que eu fizer 1 a 3 questões de matemática, passo para biologia necessariamente. Pode ser física, química, mas eu prefiro as questões de biologia, porque como elas não têm cálculo, elas vão dar aquele sossego, aquela folga no nosso cérebro em relação a cálculo, tá bom? Então, esse é um jeito de você render mais na segunda prova, ou seja, no segundo dia de aplicação do Enem. No primeiro dia, gente, abriu a prova, abriu o caderno de questão do primeiro dia, vai direto pra redação. Gente, pra quem não sabe, a redação fica no meio, tá? Da prova, do caderno de questões. Então, vai direto pra redação pra você saber qual o tema, tá? Débora, por que eu tenho que saber qual é o tema? Eu vou ficar desesperada, meu Deus, como assim? Não, saca só. Você tem que saber o tema, por quê? Depois que você souber o tema, você não precisa ler o texto motivador ainda. Vai com calma. Lê o tema, tá. Digamos que seja sobre, vamos lá, Enem do ano passado. Foi sobre cinema. Questão da democratização do acesso ao cinema. Então a gente já ficou com aquela ideia na cabeça, sobre cinema, democratização, o acesso, enfim. E aí, o que acontece? A gente vai e passa para fazer 1 a 3 questões de linguagens. E aí, feito 1 a 3 questões de linguagens, a gente volta para a redação e aí vai ler os textos motivadores, tá bom? Lido os textos motivadores, a gente já sabe qual direcionamento a gente vai tomar. Então, a partir daqueles argumentos que a nossa cabeça, por mais que a gente ache que não esteja concentrada, ela estava, desde o momento em que você lê o tema. O que vai acontecer? Você agora vai direcionar aqueles seus primeiros pensamentos em relação ao tema agora com a função dos textos motivadores. Lida os textos motivadores, você sabe qual é o direcionamento, você sabe o que o texto quer de você, o que vai acontecer. Você agora vai fazer questões de humanas. Gente, por que eu tô falando que você tem que... Quanto mais você for fazendo a redação, aos poucos, você tem que olhar também linguagens e humanas. Por quê? Bastante gente foca apenas na redação e acaba perdendo o tempo de fazer as questões. E a gente tem que lembrar que tem que fazer as questões sim, porque elas também têm uma nota e têm um peso na nossa média geral. Outra coisa, gente, o tempo ideal de fazer a redação é de 1 a 2 horas. Então, para você ficar lá naquela média de boas com você, consigo mesmo, né, ficar satisfeito, faz o seguinte, faz uma redação em 1h30 ou em 1h15. Aí já tá de boa, já tá de bom tamanho. Lembra, no máximo 2 horas, porque é esse o tempo que a redação pode te tomar. Simples. Outra coisa,
Gente, fazer as questões também vale muito a pena enquanto você tá com o raciocínio na redação. Por quê? Às vezes, na própria prova de linguagens e de humanas, cai muito repertório para o tema que está sendo proposto na redação. Por exemplo, no ano de 2018, que foi sobre a manipulação dos usuários pelo controle de dados da internet, teve muito repertório que caiu, tanto na prova de humanas quanto na prova de linguagens. Inclusive, caiu um repertório muito forte na prova de linguagens, que foi, na verdade, na prova de língua inglesa, sobre um livro chamado 1984 ou 1894. Não lembro, é de George Orwell, que ele é perfeito, gente, maravilhoso. Enfim, mas tinha esse repertório lá e era muito fácil de usar ele. E aí, ou seja, você já podia ter pegado esse repertório de uma questão que você tinha feito, de uma questão que você tinha interpretado, para colocar na sua redação. Então, assim, as questões, tanto de linguagens quanto de humanas, elas vão favorecer muito a sua redação. Então, se ele leu a redação, acha que a questão 1, 2, 3, sei lá, tanto de linguagens quanto de humanas, vai ser repertório para sua redação, anota ela, grifa, sei lá, faz alguma coisa para você lembrar que você pode colocar aquele ali. E o que acontece? Você vai fazer um brainstorming, né, da redação, ou seja, faz um mapa mental mesmo. Isso de brainstorming é só para deixar o negócio bonito. A real, faça um mapa mental, faça lá uns desenhos lá, né, tipo, o que eu vou colocar aqui, o que eu vou colocar aqui, o que eu penso sobre isso, o que eu penso sobre aquilo. E aí você vai montar o seu modelo de redação. Feito isso, depois que você organizou tudo direitinho, o seu mapa mental, faz o rascunho. Depois de lido o texto, presta atenção, você vai ter que ler o seu texto, tá? Pra poder saber se você não tá errando na gramática. Vai que você coloca uma vírgula no lugar errado. Não pode, gente. Nada de desvio gramatical. Então, o que acontece? Lido o texto, você passa pra folha da redação e aí, de boas, você já vai ter uma prova que você vai ficar satisfeito com ela, vai ser uma prova produtiva e você vai gostar muito do seu resultado, eu te garanto.